E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu estava vendo um vídeo do meu amigo e colega aqui do YouTube, Marcos Guedes, no qual ele estava um pouco revoltadinho aí, né, com o Márcio Martins e com o Dito Lopes. Eu só não sei se esse vídeo que eu vou colocar aqui é do canal do Márcio Martins ou do Dito Lopes, tá? Porque é um vídeo que eu vi no canal do Marcos Guedes, mas o Marcos estava um pouco revoltado porque meio que o Márcio Martins e o Dito Lopes estavam cornetando aí uma possível, quem sabe, convocação de um jogador do Vitória para a seleção brasileira, só porque tem aí o rumor, surgiu um rumorzinho aí, né, que Dorival podia ter ido ver um jogo do Vitória e queria ver o jogador Dudu. Gente, olha só, se por acaso o Dudu for convocado para a seleção, um exemplo, um amistoso qualquer da seleção, qual o problema? Problema zero, gente. Zero, não tem problema nenhum. Isso vai diminuir o Bahia em quê? A instituição Bahia? Nada. Isso vai fazer o Vitória ser maior que o Bahia em quê? Nada. Isso vai diminuir jogadores como Jean Lucas, Caio Alexandre, Caulinho em quê? Nada. Foi apenas a escolha do treinador da seleção, que talvez recebeu ali olha, dá uma olhada aí no menino aí do Vitória, tem bom passe e tal, é jovem, tal, não sei o quê, polivalente e tal. O Dorival estava na Bahia, assistiu um jogo do Bahia, assistiu um jogo do Vitória e, por algum motivo, pumba, convocou o Dudu do Vitória. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Isso não aconteceu ainda não, é só um exemplo, tá? E aí o Márcio Martins e o Dito Lopes estavam meio que criticando essa possível contratação, se o jogador era bom, se não era, tal. Enfim, o Marcos Guedes, como torcedor do Vitória, ficou chateado, com razão, né? Afinal de contas, uma coisa é verdade. Eu vejo muita gente criticando muito o elenco do Vitória e enaltecendo muito o elenco do Bahia. Mas, nos 5 Bavis que tivemos até este momento, eu, torcedor do esporte, eu vi um Vitória buscando a vitória mais do que o Bahia. O Vitória venceu 2 vezes o Bahia no Barradão. O Vitória empatou e foi campeão do Campeonato Baiano em cima do Bahia na Fonte Nova e empatou jogando mais. E depois tivemos uma vitória do Bahia e um outro empate no Barradão, que foi agora o último jogo. Gente, às vezes as pessoas criam as confusões por puro achismo, tá? Se eu acho o jogador X ou Y, aí a decisão é do Dorival Júnior. Por exemplo, eu acho o Estupião fraco. Mas se Rogério Ceni quiser colocar o jogador como titular, de tantos jogos que ele jogar como titular, ele vai fazer gol, gente. Não é possível. Tem um jogo aqui, outro ali, tal. 10 jogos, Estupião como titular do Bahia. Em algum momento ele vai fazer gol, gente. E aí vai vir torcedor do Bahia aqui no meu canal. Olha ele, Nésio, tá vendo? O cara joga 10 jogos. Aí num jogo faz gol, aí aparece aqui o torcedor do Bahia. Tá vendo aí, tal, não sei o quê. Então, eu acho o Estupião fraco, mas o Rogério pode ter outra opinião. Talvez o Márcio Martins, o Dito Lopes, ache algum jogador do Vitória fraco, mas o Dorival Júnior pode ter outra opinião. Ou o Dorival Júnior foi na Bahia só passear, gente. Assistiu um jogo do Bahia, do Vitória, e foi-se embora e acabou. Não vai convocar ninguém, não. Vamos dar uma olhada nesse trecho aí do Márcio Martins com o Dito Lopes. Dito, eu estava vendo aqui, não comentei hoje, mas ontem eu comentei na Rádio Itapuã, que o Fábio Mota declarou que o Dorival Júnior veio para ver Dudu. Sabe? Claro que não foi só o Dudu, mas é uma grande mentira isso aí, tá? Eu tô falando aqui bem claro. O técnico da seleção brasileira tá fazendo política para Edinaldo Rodrigues e vai ver jogo do Atlético Goianiense e Criciúma. Ou Criciúma e Atlético, depende de onde vai ser o jogo, ele vai ver um dos dois. Por quê? Porque ele quer fazer com que o clube ache que agora a seleção é democrática e que possa convocar jogadores desses clubes. E eu não tô dizendo que esse clube não tem jogadores para convocar, não. Só que vocês se lembram do caso do Leomar do Sport, que o Leão convocou? Leão convocou porque o Sport quintuplicou o preço desse jogador. Uma notícia dessa, de Fábio Mota, faz do que o Dudu possa valer para alguns dirigentes o triplo do que possa valer agora. Sabe? Eu não duvido que o Edinaldo mande convocar um jogador do Vitória, não. Sabe? Não duvido, não. Até vai dizer assim, convoque e depois venda. Sabe? Já fizeram isso na seleção brasileira. A seleção brasileira não tem hoje a confiança do torcedor que tem os melhores lá. Aqui pra nós, convocar Dudu, com todo respeito ao torcedor do Vitória, convocar Dudu, seleção brasileira. Tá de sacanagem comigo, né? Pode ficar retado comigo, torcedor do Vitória, ó. Tô nem agora. Dudu é mentira. Mentira que o Dorival não vai ver Dudu porra nenhuma. Eu tenho que ter muito cuidado, sabe, Márcio, quando eu tô falando aqui, porque assim, a gente fala. Eu não. Márcio, assim, repercute demais, sabe, o que a gente fala. Daqui a pouco tá tudo quanto é página aí, doutor. Márcio, agora que a gente falou. Qual é a preocupação? Não vai, Dudu não é jogador de seleção, pô. Não é isso, não. Querem vender Dudu e estão botando essa pilha pra ver se algum clube aí compra ou que já vale outro valor no mercado. Só isso, esquece o resto. Primeiro que eu não vejo hoje no futebol da Bahia nenhum jogador assim pra dizer, pô, esse cara merece seleção brasileira. Torcedor, você do Bahia, você do Vitória, faça uma reflexão e veja, quem é mais jogador, Dudu ou Caio Alexandre? Dudu ou Jean Lucas?
Aí o cara vem pra cá pra ver Dudu pra seleção. Gente, Dudu é um jogador que pega a bola na saída. Ele, de 10, já falei sobre ele, de 10 passes que ele dá, ele erra 8. Dudu não tem o controle do passe. Dudu é um jogador afobado, estabanado quando vai marcar o adversário, sai derrubando o adversário e toma cartão amarelo aqui e quer brigar ali, arriscada não um pênalti no adversário. Poxa, eu acho que é falta de vergonha na cara. Me desculpe quem disse, deixou de dizer, mas falta de vergonha na cara dizer que o treinador da seleção brasileira veio para aqui para ver Dudu e que já estava reparando Dudu há muito tempo. Dudu era um jogador de Série C, gente, era um time pequenininho. Como é que o cara tá reparando Dudu já há muito tempo? Sabe? Então, olha, com todo respeito, sabe? Eu saio sempre com os companheiros de futebol, ex-jogadores, treinadores, aí os caras assim dito, às vezes você fala muita verdade, você não consegue escolher. Não consigo mesmo. Não dá, gente, você imaginar que Dudu é um jogador para na seleção. Aí como o Márcio falou, daqui a pouco, por política, o cara vem aqui, não, vamos colocar, igual o Leomar, larga lá jogado, mas convocou para vender caro lá. Ô, Dito, isso eu já vi na seleção várias vezes. Lembra da Copa América que foi realizada aqui, que Charles foi convocado? E não tô dizendo que Charles é ruim, não. Na época convocaram porque a torcida ia jogar ovo lá na seleção. Aí convocaram o Charles, fazia a Bahia, tem um convocado. Em 89. E eu conheço quem tá na CBF. É político nato. Olha, ele é capaz de estourar todo o dinheiro da CBF pra fazer política. Eu conheço. Não chegou lá à toa. Então, e o pior de tudo isso é o seguinte, Dito. Fernando Diniz não se preza a isso. Não se preza a isso. Ancelotti, manda Ancelotti vir assistir jogo de ninguém, rapaz. Imagine, Dito, o nível do cara agora. Me decepciona as pessoas acharem que isso engana o torcedor. Não engana. A mim não engana, pode enganar o torcedor. Assim, por mais a paixão que você tem pelo seu clube, Dudu é jogador de seleção. Se você chegar assim, mas ser assim, não, Dorival veio aqui na Bahia para dar uma olhada melhor em Cauli. Por quê? Porque ano passado ele foi muito falado nos programas do Rio, de São Paulo. Vamos observar esse jogador, espetáculo de jogador. Esse ano já começou, poxa, esse jogador, esse Cauli, o Palmeiras que levar aquela coisa toda. Então, Dorival veio, apesar de eu achar, sabe, que Cauli some às vezes no jogo. Um jogador para a seleção brasileira, ele tem que ser aquele jogador de 90 minutos. E Cauli às vezes some e tal, mas tem muita qualidade técnica. Mas você parar para dizer que, poxa, com todo respeito ao profissional, ao jogador de futebol, Dudu na seleção brasileira é muito difícil. Bom, vocês viram, né? Vocês viram. E isso deixou aí o Marcos Guedes um pouco enfurecido. Só uma observação. No comecinho aí do vídeo, aí o Márcio Martins fala que o Leão, na época lá, tinha convocado o Leomar do Sport e depois o Sport valorizou ou vendeu o jogador por 5 vezes mais do que ele valia. Ó, gente, o Dorival Júnior, ele não saiu do Bahia e do Vitória para ir para a seleção, não. Caso diferente do Leão. Lá atrás, em 2000, quando o Leão foi treinar a seleção brasileira, ele saiu do Sport. Ele era, na época, treinador do Sport Clube do Recife, recebeu um convite da CBF e foi ser treinador da seleção. Como ele já treinava Leomar, que era jogador do Sport, e gostava do futebol do Leomar, convocou o Leomar para um jogo, ou foi 2, já não lembro, amistoso, gente. Não foi Copa América, nem Mundial, nem Copa do Mundo, não. Foi amistosos. Convocou o Leomar. Claro, um jogador sendo convocado, digamos que o passe dele dá uma melhorada, né? Ele começa a ter um pouco mais de valor, porque foi convocado para a seleção brasileira, aí jogou contra uma seleção qualquer aí arrasou, jogou muito nesse amistoso. Claro que o passe do cara valoriza. E quando o Sport vendeu o Leomar depois, vendeu um pouquinho mais caro do que venderia caso ele não tivesse sido convocado. Mas o Leão, Emerson Leão, ele convocou o Leomar porque ele treinava o Leomar, gente. Ele era treinador do Sport. Então é um caso totalmente diferente. O Márcio Martins citou isso aí no vídeo, mas nada a ver, tá? De resto, o que eles dois falaram, Márcio Martins e Dito Lopes, eu vou deixar para você comentar aqui. Você, torcedor do Bahia e do Vitória, que tem muito mais propriedade para falar do que eu, tá? Porém, em outro vídeo, também do Marcos Guedes, o Marcos trouxe um trecho que aí eu acho que deve ter sido uma live do Dito Lopes e tal, de que um torcedor do Vitória entra ao vivo e faz uma pergunta ao Dito Lopes e ele meio que... Enfim, a resposta dele a mim não me convenceu não, tá? Dá uma olhada. Dito, você já disse aí que Mateuzinho é um jogador que não acerta um passe. Só no último Bavi foram 84% de passes certos, além de um gol e uma assistência. Agora você vem com essa que Dudu, a cada 10 passes que dá, erra 8. Eu vou estar aqui aguardando até o final da resenha você me informar qual foi o jogo que isso aconteceu, para que eu possa me informar. Porque todos os sites sérios de estatística mostram que o percentual de Dudu é muito mais de acerto do que de erro, tá? Capaz de fazer a crítica se o cara é de seleção, se não é, isso aí tá tudo certo. Agora vamos fazer a crítica em cima daquilo que é fato, tá? Fato. E esses números não existem, tá? Nunca ocorreu esse jogo. Ele errava muito espaço no início, sim, mas melhorou bastante, tá? Mas vou aguardar qual foi o jogo, porque ele tentou 10 e errou 8. Bora da Massaranduba. Você acha que eu vou ficar aqui discutindo com cada torcedor que liga? É uma paixão. A gente, cada um pensa o que quiser pensar, vamos para frente. Nós não vamos mudar a nossa postura do que a gente está enxergando.
Nós não vamos falar uma coisa que nós não achamos. O torcedor do Vitória foi até educado, né? Ele apenas perguntou, ó, quando você descobrir aí tal jogo que o jogador em 10 passes errou 8, manda pra mim que eu quero saber também, que eu não sei. E o Dito Lopes meio que se enrolou com as palavras. Pelo menos eu acho que a resposta dele, pra mim, não me convenceu, né? Agora você aí, torcedor do Vitória, e você, torcedor do Bahia, deixa aqui teu comentário, se inscreve no canal, deixa like. Tchau, galera.